Saudações, meus pequenos gafanhotos! E estamos aqui de volta para finalizar a nossa sequência da aula de eletrodinâmica. Revisando o que a gente viu nessa bateria dessa aula da sexta-feira, nós começamos pela introdução de corrente elétrica, falamos da energia e da potência, falamos de resistores e de suas associações e dos geradores, sendo real ou ideal. O que nós vamos fazer agora é falar dos componentes eletrônicos que vão pegar a energia do gerador e vão gerar movimentos, que são os receptores. Lembrando que o que é um gerador? Vai lá, Robertão, joga na tela aí, agora me bota também nessa tela, Robertão, eu quero estar aí no meio dessa galera aí. Esse meu mequetrefe aí tem que estar olhando comigo, tem que ter o lance de nós dois aqui. Olha lá, o gerador é aquele componente que vai fazer o quê? Transformar energias, qualquer modalidade em energia elétrica. Você pode fazer isso por meio de quê? Da ionização, você pode fazer isso por processos magnéticos e isso caracteriza um gerador, belezinha? Nesse caso, a gente vai falar da associação desses geradores, podendo ser em série ou em paralelo. Antes de dar uma sequência, é importante que você não confunda, apesar que no conteúdo de resistores, nós também vimos associação em série e em paralelo, mas nos geradores, apesar dos nomes serem os mesmos, mas tem um pequeno detalhe, belezinha? Então, numa associação que você tem apenas um gerador, ao conectá-lo ao multímetro, como vocês estão vendo nessa imagem, veja que ele está indicando 1,5. Quando a gente faz uma ligação em série, que é colocando o polo positivo com o negativo, note que a indicação do multímetro foi para quanto? 3. Aí eu faço você pensar agora comigo. Peraí, se cada uma das pilhas tem 1,5, se o resultado deu 3, o que foi que ele fez? Ele somou. Faz sentido para você? Então, na associação em série de geradores, nós vamos somar o valor de cada um deles. Lembrando que se esses geradores forem reais, as suas resistências internas também serão somadas. Então, lembre-se, se você tem um gerador ideal, que é aquele que não tem resistência interna, soma só suas forças eletromotrizes. Se ele for um gerador real, aquele que tem a letrinha R minúscula, será somada tanto o gerador quanto a resistência interna. Belezinha? Então, cuidado para que você não se confunda. Aí você deve estar olhando e dizer, Paulinho, que conta grande. Ô, Mequetrefe, tu não precisa, pelo amor de Deus, Mequetrefe, tu não precisa estar se abestalhando com o tamanho da equação. É só você entender o conceito. Soma as forças eletromotrizes, soma os resistores e aí você tem um novo aparelho. Lembre-se que a associação significa substituir uma quantidade, sabe lá Deus quantas, por apenas um único componente. Belezinha? Mas aí, ó, qual é a vantagem e desvantagem? Daqui a pouco a gente vai entender que quando a gente faz uma ligação em série, a gente está fazendo com que haja um aumento da eficiência do equipamento, porém a durabilidade dele vai ser reduzida, tá bom? Ou seja, sabe quando você tem um equipamento que você precisa estar trocando a pilha constantemente? Pois é, isso daí significa que a associação está em série, mas ele está tendo uma melhor eficiência, tendo uma redução da durabilidade. Mas aí você diz, Paulinho, eu queria aumentar a durabilidade. Aí você sai da associação em série e vai para a associação em paralelo. Observe que nessa associação, é isso que eu quero que você entenda. Note que as duas pilhas, ao serem colocadas em paralelo, perceba a indicação do multímetro. E não é à toa que deu 1,5. Não pense você que ele dividiu. É isso que você tem que entender. Nos resistores, presta atenção na minha língua, resistores, quando eles estão em paralelo e se os valores são iguais, você pega o valor dele e divide pela quantidade de resistores. Mas quando for um gerador, você repete o número, não importa quantos você utilize. Então, se nessa imagem eu tivesse colocado uns 200, mais 200 pilhas, o multímetro ainda marcaria 1,5. Por isso que quando você faz uma associação em paralelo, é importante que as duas pilhas tenham a mesma intensidade. O que acontece é que as DDPs são as mesmas, mas os resistores, por estarem paralelos, ficam submetidos ao mesmo cálculo da resistência em paralelo, que é pegar o valor do resistor e dividir pela sua quantidade.
Nós fazemos uma associação em paralelo quando nós queremos ter uma durabilidade do equipamento, mas aí, em contrapartida, sua eficiência ela se reduz. Belezinha? Então, e agora você diz, Paulinho, e aquele equipamento que quando eu uso a minha pilha, ele gera movimento? O nome desses equipamentos são os receptores, como ventilador, máquina de lavar, liquidificador, tudo aquilo que pega a energia elétrica e transforma em movimento são chamados de receptores. O que acontece, pessoal, que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, que a imagem do receptor é idêntica à do gerador. E o que é que vai ser alterado? É o sentido da corrente elétrica. Ou seja, lembre que no gerador, a corrente ela tem início do polo negativo indo em direção ao positivo. Já o receptor é o inverso, ele sai de mais para menos. Perceba que a outra alteração é que a força eletromotriz, ela agora passa a ser chamada de contra-eletromotriz e é fácil de entender porque ele está gerando o quê? Uma resistência ao movimento. Outra coisa que é importante é que agora a resistência interna, juntamente com a força contra-eletromotriz, elas estão aplicando a resistência a uma DDP. Então, dessa forma, o que vai acontecer é que nossa equação, ela deixa de ter um sinal negativo e passa a ter um sinal positivo. É só você entender que tanto a força contra-eletromotriz quanto o resistor estão com a função dissipativa. Eles estão se dissipando junto, por isso que a DDP aumenta. O que vai acontecer é que o rendimento ele vai ser novamente a relação de quem? Da energia útil pela energia total. O que vai acontecer agora, pessoal, que o resultado desse rendimento ele vai dar um valor superior a 1. Pois é, porque como nós estamos somando essas energias, é natural que a soma delas, o resultado final, seja maior do que o que ele tinha inicialmente. Mas aí, quando vocês forem marcar uma alternativa, você vai pegar o excedente de 1, o excedente de 100%. Perceba que nesse caso o próprio gráfico muda o sentido dele. Vamos fazer exercício para que você entenda? Vamos lá. Veja que nessa imagem você tem aí dois equipamentos. Aí você diz, Paulinho, peraí, como é que eu vou saber o que é gerador, o que é receptor? É tudo igual, Paulinho. Pois é, mequetrefe. E aí eu vou te ensinar uma dica especial, que você só vai aprender aqui nesta minha aula. Para você saber qual é o sentido da corrente, basta você procurar o aparelho que tem a letrinha V, a voltagem, que tiver um maior número. A esse equipamento nós vamos chamar de gerador alfa. Veja que nós temos 12 e 18, 18 é maior do que 12, então é ele o gerador alfa, é ele que dita o sentido da corrente. Perceba então que nossa corrente ela vai ter um movimento no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, no sentido anti-horário. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a contornar o circuito e quando essa corrente tocar no próximo componente, se ele tocar na parte menor primeiro, esse componente seria um gerador. Mas se ele tocar na parte maior, ele passa a ser um receptor. Note que quando a corrente sai de 18 volts, no sentido anti-horário, ela toca no aparelho de 12, primeiramente na parte maior, por isso que 12 é um receptor. Agora que você sabe quem são os geradores e receptores, o gerador resultante será a diferença da soma dos geradores com a soma dos receptores, que nesse nosso caso vai ser 18 menos 12, ficando 6 volts. Na sequência, você vai fazer um cálculo normal. Perceba que nós temos aí uma associação mista, temos dois resistores em paralelo, 6 e 6, e o resultado dele em série com o de 14. Então a gente vai resolver, primeiro, esses dois de 6 vai ficar um resistor único de quanto? Pega o valor 6 e divide pela quantidade 2, 3 ohms. O resultado desse 3 fica em série com o 14, dando uma resistência total de 17 ohms. Agora que você tem o gerador resultante e o resistor equivalente, você ri, moleque! Aplicando a fórmula do você ri, você tem 6 igual a 20 vezes I, ficando uma corrente de aproximadamente 0,3 amperes. E qual é o gabarito que tem isso?
gabarito letra E de estrupício. Vamos embora que agora a gente vai para a questão de número 2, que ele fala do paroquê, um peixe elétrico que vive nas águas amazônicas, e ele é capaz de produzir descargas elétricas, elevando pela ação das suas células musculares, chamada de eletrócitos. Cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial de cerca de 0,14 volts. Um paraquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série. Olha aí, você que está em casa, destaca essa palavra. Que podem, por exemplo, ativar quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa. Perceba que ele vai falar agora o que acontece com a corrente elétrica ao tocar no ser humano e o dano biológico que cada uma dessas correntes vai indicar. Ligue-se que o Enem ele trabalha muito com o conceito de tabelas. Considere um paroquê que com cerca de 8.000 eletrócitos, lembre-se que lá em cima ele falou que estavam ligados em quê? Em série. Produz uma descarga elétrica sobre o corpo de uma pessoa. E sabe-se que a resistência elétrica da região atingida é de 6.000 ohms, de acordo com a tabela. Esse choque vai fazer o quê com a pessoa? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular a corrente elétrica. Para isso, você vai precisar fazer com que esses 8.000 eletrócitos se tornem apenas um, fazendo o seu equivalente. Observe que, como cada placa ela tem 0,14 volts, ao fazer em série, lembre que na associação em série nós somamos todos eles. Quando uma soma ela é repetida, você pode, ao invés de sair somando, multiplicar pela quantidade. Vamos pegar o 0,14 da voltagem de 1 e multiplicar por esses 8.000, dando uma DDP de 1.120 volts. Agora é só a gente calcular o quê? A corrente elétrica. Lembrando que essa DDP que você achou, ao tocar na pele, gera uma resistência de 6.000 watts. Então, quando a gente passa esse 6.000 dividido por 1.120, nós vamos encontrar um valor de 0,187. Ou seja, se eu coloco isso em unidade de 10 a menos 3, fica 187 vezes 10 a menos 3, e o 10 a menos 3 é o miliamperes. O que é que vamos fazer? Vamos procurar na tabela essa indicação de 187 e lá você vai ver que vai causar uma fibrilação ventricular, que é o gabarito letra D de doidinho da Rocklândia. Veja aí que ele fala, ó, fibrilação ventricular, que vai de 100 até 3 amperes. Nós estamos com 187 miliamperes. Então, por isso que o gabarito letra D de doidinho da Rocklândia. Veja agora que nessa questão 3, nós temos aí 3 componentes. E você deve estar se perguntando, oxe, Paulinho, e agora o que é que eu faço? Lembra, mequetrefe? Procura o número de maior voltagem, aquele número que tem a letrinha V. E que número é esse? É esse valorzinho de 30. Veja que o polo positivo e negativo está disposto de maneira que a corrente saindo de menos para mais, ela vai de baixo para cima, seguindo o sentido anti-horário, ou seja, aquele sentido contra o ponteiro de um relógio. E se você der a sequência, ó, vai seguindo com a corrente. Se tu quiser, pega teu lápis, ó, vai como se ele fosse a corrente até chegar no próximo componente, que é 25. Note que qual é a parte que seu lápis toca primeiro? Ele está tocando na parte maior ou na menor? Perceba que como o sentido é anti-horário, ele toca na parte menor, indicando que 25 é um gerador. E dando sequência, quem vem depois? O aparelho de 20 volts. Mas perceba que como ele está no sentido anti-horário, a corrente ela toca inicialmente na parte maior, por isso que 20 é um receptor. Então, ó, temos aí 30 o gerador principal, a corrente vai, ó, no sentido anti-horário, passou por 3, chegou lá, ó, fez aquela curvinha e vai seguindo, ó, veja que ela toca primeiro na parte menor, 25 é outro gerador e dando sequência, ó, ela toca, opa, tocou primeiro na parte maior, então 20 é um receptor. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar os geradores, 30 mais 25, e subtrair pela soma dos receptores, ficando 35 volts. Agora que você achou o gerador resultante, nós vamos fazer a resistência equivalente. Perceba que nesse caso, como a corrente ela volta para 30 volts sem sair da folha de papel, todos esses resistores estão em série. Então, se estão em série, nós vamos somar a resistência ficando 10 ohms. Agora que a gente tem um resistor equivalente,
Você ri, Lele, ficando então 35 igual a 10 vezes I, dando uma corrente de 33,5 amperes. Muito bem, gabarito letra A. E aí agora a gente vai para essa questão que ela fala de uma alternativa que você vai precisar marcar entre verdadeiro e falso. E aí você vai identificar se cada um item desse é verdadeiro ou falso, marcando a coluna 1 se for verdadeiro e marcando a coluna 2 se for falso. Perceba que ele põe aí dois equipamentos de 12 volts. Como são iguais, tanto faz se qualquer um deles é gerador alfa. Nesse caso, pessoal, é importante vocês entenderem que a soma dos receptores nunca pode ser maior do que a dos geradores. O gerador maior é o gerador alfa. Pode acontecer que um receptor seja maior do que um gerador? Sim, mas não sendo o gerador alfa, que é o principal. E a soma deles nunca pode ser o receptor maior, belezinha? Então, vamos lá. Temos então 12 volts como gerador principal, sentido da corrente, sentido anti-horário. Perceba que esse outro 12 também é um gerador, tocou na parte menorzinha. Então temos dois geradores em série e não temos receptores. Então o gerador resultante vai ficar 24 volts. Agora a gente vai perceber que as correntes, os resistores estão todos em série. Aí você diz, ó, Paulinho, essa bolinha V e essa bolinha A. Isso são equipamentos para medir a voltagem e a amperagem. O voltímetro, que é a letra V, sempre está ligado em paralelo e o amperímetro, que é a letra A, sempre ligado em série. Lembrando também que eles não alteram em nada o circuito, é apenas para dizer que estou aqui para marcar algo, belezinha? Então vamos somar os resistores e isso vai dar uma corrente de 2 amperes. No item 00 ele pergunta se a corrente é 2. É 2 ou não é? Você achou 2, mequetrefe, então marca como verdadeiro, é verdade, mequetrefe. E aí no item 2 ele quer saber o quê? Ele pergunta se a leitura do voltímetro é 10 volts. Mas, Paulinho, o que é que eu faço? Você vai fazer a DDP apenas para 10. Sabendo que a corrente é 2 e a resistência é 10, você vai rir. Olha aí que coisa bacana. 10 vezes 2, 20 volts. E lá no item dizia que é 10, então é falso. Marca como falso o item 1. Já na pergunta 2.2, ele pergunta se a resistência equivalente do circuito é 12. E a gente já viu o quê? Que a resistência equivalente de fato é 12. Ficando como verdadeiro. Já o item 3.3, ele pergunta se a potência dissipada no resistor de 10 é de 40 ohms. Como é que a gente calcula a potência dissipada? Primeiro vamos fazer o quê? O você ri. Vamos calcular a DDP dele. Lembre-se que em 10 ohms, você tem uma potência de quanto? Eu tenho uma DDP de 20, que a gente já calculou anteriormente. A corrente é 2, ficando 40 watts. Então, é verdade. E agora ele pergunta se o rendimento do gerador é de 83,33. Para a gente calcular esse rendimento, basta você dividir a energia útil do gerador pela energia total. Essa energia útil, pessoal, é a sua o quê? É a sua DDP, é o resultado que você tem pela passagem da corrente elétrica por ele. Que nesse caso, você tem a equação da força eletromotriz, o 12 menos quem? A resistência pequenininha R vezes a corrente. Como a corrente é 2 e a resistência é 1, você tem uma energia útil de quanto? De 10 volts e a DDP total é a própria força eletromotriz 12. 10 dividido por 12, 0,83, ficando 83%. E isso ficando como é verdade, é verdadeiro. E aí, mequetrefe, você que está em casa, você entendeu a aula de hoje? Então, se você ficou com alguma dúvida, reveja essa aula. Só que eu te aconselho que antes que você reveja essa aula de hoje, veja as aulas anteriores. Com isso, nós finalizamos a nossa sexta-feira com a aula de eletrodinâmica. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a essa sua caminhada rumo a ser aquele que vai entrar numa universidade pública. Um grande abraço para você, eu me chamo Paulo Vieira e se você quiser saber mais, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose. Um grande abraço para você e um grande abraço para meus alunos da Escola Dom Sebastião, EREM Dom Sebastião Leme. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima sexta. Tchau, tchau!